Então vamos começar. Vai. Lenços e Sharps. Bom, nós temos o corpo humano, a cabeça, o tronco, o tórax. Temos o trapézio e o latissimus dorsi. Quando nós temos o desenho da cabeça, nós vamos fazer agora o complemento do pescoço. Então, o trapézio, que vai em direção à nuca. O trapézio, que vai em direção à nuca. Da orelha, tem o esternocleidomastoide e o esternocleidomastoide, que vai até a orelha. Exatamente na metade estão os olhos. E entre o olho e o queixo, temos o nariz. 2/3, nós desenhamos a boca. E aí está a cabeça. Quando nós queremos fazer um pescoço, é o seguinte. Essa distância do olho até o queixo, que é a metade da cabeça, se eu repetir para cá, levantar um pouco mais, eu tenho a clavícula. E agora nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Esse conjunto de linhas, duplicado, dando 8 linhas, é o que forma o pescoço. Vamos fazer um sharp, então. É um lenço amarrado aqui. Eu faço o puxão nesse sentido. E bem aqui surge o nó. Para fazer um nó, só um instante. Um tecido, quando nós esticamos, tem uma ponta de tensão desse jeito. Essa tensão, ela forma isso daqui. Quando você vira, aqui está. Ele tem esse giro. Passamos por aqui. E isso é um nó. Olha bem ele. O que vocês têm aqui é uma coisa bem simples. Praticamente é isso aqui, ó. Um tecido está vindo nessa direção. Ela fez uma rotação nesse sentido. Só que depois você tem a linha de tensão, desse jeito. Nós temos o lance da dobra, aquilo que nós já estudamos da dobra. Isso daqui está indo para trás, olha a curva. Nessa vinda para trás, ele está descendo. Nessa descida, até aqui, ele começa a subir. E nessa subida, ele vira nesta direção. E ela vai sair por aqui, ó. Desse jeito. Ok. Se esta ponta retornar, você tem um laço. Então ela retornou para cá, olha só. Ela retornou para cá. Esse retorno, veja, ela vai naquela direção, vira para trás, vira para cá, assim. Agora, se eu dobrar isso daqui, fazer esse mesmo movimento, vai ter aquele retorno que eu comentei, assim, ó. E esse daqui é o laço. Esse laço vai ser esse retorno que vai sair para cá. Assim. Chegou cedo. Eu cheguei tarde. Hoje a minha aula foi até mais tarde.
Olha, é esse retorno. Dando esse retorno, ele forma um laço. Foi um dia bem agitado, da manhã até o momento. Meu dia começou bem cedo, 3 da manhã. Aí está o retorno, tá certo? Então, de novo, vem, dá a volta, passa por trás, vira, vem aqui, retorna e sai aqui. Desse jeito. E aqui, como que você vai processar? A mesma coisa. Só que o lenço é um pouco maior. Então, nós temos isso daqui, ó. E esse daqui é um pouco maior. Então, você tem indo para a ponta, desse jeito. E depois esse daqui, ó, voltando para cá. E esta parte que você vai fazer esse triângulo retornando para cá. Assim. Não perdeu a aula. Eu dei aula presencial. Eu cheguei agora. Você não perdeu a aula, não. A aula começou agora. Nossa, eu falei bastante, depois eu corri para cá e eu acho que minha garganta ficou esquisita. E como ele volta, ele sai para baixo. Desse jeito. Mas você pode ter uma fita dupla, assim. Ó, ele dá a volta. O traço quebrado dá um efeito muito interessante. Traço quebrado, em vez de fazer assim, fazer assim, ele fica bonitinho. Ah, tá certo. Depois, se der tempo, a gente vai chegar nisso daí. Talvez eu vou trabalhar só com gola depois. Vou. Vai ser o 10. Golas e goleiras. Tá certo? Esse é o 2. O primeiro foi o cinto, que a gente viu ontem. Golas e goleiras é o 10. Vamos ver. Tá aqui. Mas, nós vamos amarrar aqui. Quando vocês amarram, há uma concentração do tecido. Assim. E agora, é a mesma coisa. Esse tecido... Deixa eu diminuir esse tecido aqui para a gente trabalhar melhor, tá? Só um pouquinho. Acho que tem que pegar uma tesoura. Aqui está. Fazer uma redução do tecido. Pronto. Aí está. Ó. É a Thalita, né? O seu nome. Aqui. Veio pra cá. Agora, olha. Eu vou fazer dupla. Dupla. E o nó. Esse vai passar por dentro e esse vai passar por dentro. Assim. Aqui está. Feito. Tá aqui. Vamos ver o que acontece. Aqui, este. Esse daqui vai ficar na lateral agora. Como vai ficar na lateral, ela vai ficar mais ou menos assim. Ó, desse jeito, inclinado para cá, bem aqui. Nós percebemos que esse tecido está vindo para cá. Aqui, ele vai ter esse arco. Desse arco, eu posso puxar ele para cá. Só que eu tenho que voltá-lo, ó, assim. Do outro lado, voltar. Pronto. Agora nós temos dois, esses dois. Uma vai sair por aqui e a outra vai sair de trás, uma outra argola que surgiu atrás. Assim. Se eu aumentar esse triângulo, feito. Próxima. Vamos acelerar, que a gente já fala também de outra coisa. Vamos falar de gravata também. Uma outra, vamos ver. Já sei.
Ó, ela parte por trás, sempre essa ideia de que está indo por trás, certo? Aqui está, ó, indo por trás. Nessa direção. Aí, estamos descendo, ó, o nó e o nó. Isso daqui é como se fosse a letra X, desse jeito. Vocês já viram como funciona. Então, olha aqui, deixa eu ver se consigo perceber aqui, olha só. Esse aqui vai para trás assim. Desse jeito. Percebe aqui, ó, o movimento assim. Em forma de X. Ok? X. Eu posso colocar isso daqui para cá. Esse aqui é esse triângulo. E esse puxão. Aqui eu deixei grande, mas você pode reduzir o tamanho disso. E depois, as duas fitas que caem, saindo daqui por dentro. Próximo. Vamos ver o próximo. Aí. Vamos pular algumas. O cachecol. Cachecol é interessante, né? Tá. Trapézio. Trapézio. Queixo. Orelha. Tá. Clavícula, clavícula, esternocleidomastoide, trapézio, aí está. Bom, nós temos dando a volta no pescoço. Perfeito. Aí existem alguns jogos que dá para fazer. Uma delas é, vocês podem, vejamos, passar por trás. Ó, está dando a volta, tá vendo? Ó, uma volta, esta deu a volta, foi por trás, saiu aqui e caiu. Esse aqui que está por cima, dá a volta, vem aqui e cai aqui. Bem fácil esse. Próximo. Assim. O segundo toque, deixa eu ver que horas são. Estamos indo bem. Aí está a urina, pescoço, trapézio, esternocleidomastoide, clavícula e feto. Tá. Próxima é... deixa eu ver qual que é a próxima. Só um pouquinho. Acho que a gente vai fazer ele... Eu fiz ele dando a volta completa, né? Fazer o outro. Ó, cachecol. O giro. Tá subindo. Subiu. Esse vai por baixo, assim. Como esse foi por baixo, esse aqui, ó, desce. E esse daqui sobe. E a gente pode colocar ele indo para trás. Como que ele iria, ó? Ele subiu e veio nesse caminho aqui, indo por trás. E esse por aqui, assim. Acho que eu vou colocar um pouco de movimento nesse. Assim. Isso, movimento. Olha os puxões, parece que estou mexendo com o cabelo, né? É o mesmo tipo de puxão, tá certo? É o puxão da sombra. E qual que é o próximo? Na cabeça. Tá, na cabeça. Vou virar a folha assim que é melhor, né? Aqui. O que você tinha pedido? Gola, né? Já vamos falar de gola. Vamos ver na cabeça, depois a gente vê gravata.
Bem no meio fica o olho. Ana Pintura, boa noite. O celular está balançando, né? Por que ela está balançando? Só um pouco. Será que eu bati nele? Não pode balançar. Calma um pouquinho, só um pouco. Agora que eu reparei que estava balançando. Vamos lá. Próximo. Nós temos um lenço que vai descer. Ela vai ficar nesse formato. Puxa. E, ó, a dobra. Bem aqui. A gente amarra. Pescoço, pescoço, trapézio, clavícula, esternocleidomastoide. Então, ela está girando, ó, puxão, puxão, viu? Bem simples. Então, ela enrolou aqui, veio para cá, desenrolou e puxou. Amarrando o cabelo e indo para trás, como se fosse um cachecol, esse lenço aqui. Ela chega aqui e nesta parte a gente faz o puxão de novo nessa direção, porque deu a volta. Esse pensamento de volta que é importante para essas coisas, tá? Então, ele deu a volta. Aí está. Nesta parte, ela é cortada em dois, esse lenço. Nós temos uma outra que está dando a volta ao contrário. Vem aqui, ó, puxou, enrolou ali, veio nessa direção aqui, ó, nessa direção, daqui, ó. Da testa, ó, daqui, veio nessa direção até aqui. Tem dois agora. Então, certo. Esse daqui tá enleando e vindo para cá. Dois. Então, ó, foi nessa direção, veio aqui, enleou em sentido contrário. Chegou aqui e ele vai fazer um segundo nó. Bem nesse ponto. Então, fazemos aquilo que a gente já sabe, o X. Ó. Tá vendo? Um triângulo para cá e para cá. Ó. Essa brincadeira nesse canto. Deixa eu tentar deixar claro isso aqui. Assim. Feito. Pintar de cinza para não confundir um dos tecidos que está girando com esse. Assim. E a partir daqui, nós temos que este entrou dentro deste e foi puxado para lá. Ó, pode puxar para qualquer lado. E o outro foi puxado para cá. Pronto. Perfeito? Gravata. E a gente podia partir da gravata para o chapéu e do chapéu... Não, vamos partir para a 10. Então, vamos lá aqui. Esse é o 2. Que a gente fez essa sequência. Então, tem o 2.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Agora, vamos fazer uma gravata. E depois já vamos para a gola. Esse é o valor da gola, né? Para adiantar o pedido da Thalita. Você tá aí ainda, Thalita? Tá, né? Aqui, ó. Cabeça. Ou vamos fazer a gola primeiro e depois a gravata, tá certo? Daí você já adianta o trabalho. Trapézio, clavícula, esternocleidomastoide. Orelha, bem no meio. Os olhos. E temos um sujeitinho aqui. Beleza, um rapaz. Agora, a gola esporte. Apago de leve, consigo ver o desenho. É a mesma coisa que isso. Nós estamos passando por trás. Mesma coisa. Então, dessa parte, eu defino qual vai ser a altura. Vamos dizer que é essa altura aqui. Percebe? Aqui está a clavícula. Se eu coloco nessa altura, veja,
aparece um pouco do músculo do esternocleidomastoide. Então, se eu coloco nessa altura, aparece o esternocleidomastoide e a clavícula, viram? Então, essa altura revela isso. Isso aqui vai girar, indo para trás. Desse jeito. Salve canela. Assim. Ok. Isso daqui fica mais interessante se eu fizer assim, ó. Com essa gola pequena aqui. Thalita, você tá aí? Tá me acompanhando? Eu não sei, Canela. Não, acho que não sei. Depois eu vou descobrir. Eu acabei de chegar, tá? Eu tava dando aula no centro. Aí. Então essa gola tá aqui. Bom, esse é o 10. Aqui é o 2.6. Eu pulei pro 10 para acelerar para a Thalita. Vamos ver agora. Este movimento que eu fiz tem essa altura. Eu poderia ser mais alto? Poderia. Quero mostrar isso daqui. Vamos apagar. E vamos dizer isso aqui, ó. Esse é o corte. Eu posso aumentar a altura dele assim. Ela fica mais alta. Já vou explicar por quê. Porque aqui, ó, deu esta altura. O que é isso? É isso aqui. Vamos aumentar esse triângulo para mostrar bem o que eu estou falando. Ó. Assim. A gente levantou isso daqui assim. Ó. Nesta altura. Isso daqui é extremamente importante. Muito importante isso. Veja. Esta parte é como se fosse... estivesse descendo aqui, entendeu? Uma gola que está descendo. É bem importante. Espero que a Thalita esteja aí ainda. Vamos ver. Eu adiantei para ela. Esta parte, eu vou descer. E eu vou descer aqui. Assim. Obrigado, Canela. E esse daqui, eu vou repetir esse movimento que eu fiz aqui. Eu vou repetir este movimento que eu fiz aqui. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu desci, o trapézio está aqui, tá certo? O trapézio. É importante a questão da musculatura. Se eu tivesse um trapézio mais alto, isso daqui não estaria assim. Então, se a pessoa tem menos pescoço, por exemplo. E esse daqui veio para cá. Só que nessa gola, que é a gola esporte, lembra que isso está subindo assim, depois vem para cá, ó. Sobe assim e vem para cá. É algo assim, ó, desse lado. Sobe assim e vem para cá. É assim, ó. Ele está indo para trás. Desse lado ele está subindo nessa direção e desse lado está subindo nessa direção. Formando isso aqui, ó. Entendeu? Assim. Depois vira. Beleza? Essa é a ideia. Roberto Pereira, valeu. Ok? Então é isso. Como uma gola esporte, esta linha está vindo para cá, então esta linha está vindo para cá. E aqui para cá, ó, ele está subindo. E depois? Eu vou fazer um corte com uma remate, uma costura aqui, neste canto. E daí, eu faço um arco assim. Pronto. A linha do arremate, a linha do arremate. A linha do arremate e a linha do arremate. Desse jeito. Próxima gola. Certo. Vamos fazer uma gola smoking. Nós temos a orelha, temos o esternocleidomastoide. O olho fica no meio da cabeça. Entre aqui e aqui fica o nariz. Entre aqui e aqui eu divido em 3 partes. Aqui está a boca. Aí está. Beleza. Nós temos esta linha é da nuca. A partir de 2 pontos, mais ou menos, da quase a largura do nariz, ou talvez um pouco mais largo, a gente faz o trapézio daqui, né? Trapézio.
Tá vendo? Ó, lá por trás, vindo para cá. A clavícula faz o fechamento. E o pescoço está feito. E aí? Aqui, vamos fazer a gola smoking. Nós temos isso daqui. É quase a mesma coisa. Aí vai. Vai por trás. Desce. Pronto. Tá feito. Deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa. Luca, valeu. Thalita, você está por aí? Vamos continuar. Agora, esse daqui vai descer e essa parte vai descer, igual esta. Depois, a gente vai seguir paralela até aqui. E depois, desta parte, eu vou fazer um corte bem aqui, ó. Sigo daqui desse lado e faço o mesmo corte. Aí, botão, botão. E eu repito isso daqui. E desse lado também. Assim. Aí está. Próxima. Gola italiana. Daqui até aqui, no centro, ficam os olhos. Daqui até aqui, mais ou menos nessa altura, nós temos o nariz. Daqui até aqui, divido em 3 partes. Na segunda parte de cima, fica a boca. Entre o nariz e o olho, fica a orelha. Se eu pegar a distância do queixo até o olho e coloco para baixo, eu tenho a clavícula. Aqui eu desço, esse é o trapézio que vai até a nuca. Aqui eu desço, esse é o trapézio que vai até a nuca. E agora? Parabéns, Canela, pelas aulas de sábado. O que eu puder ajudar, eu te passo. Aqui está. Agora, obrigado pelas curtidas. Agora, vamos fazer a gola. A gola italiana, nós podemos fazer a virada, descer, pronto. Ó, eu desci, só que dessa vez eu vou descer aberto, assim, desce aberto. Aí esse sobe e encurva, assim. Essa que é a brincadeira da gola italiana, essa encurvada. Certo? Próxima. Gola de bebê, gola Chanel. Vamos brincar um pouco com as golas? Vamos ver mais tipos de golas aqui. Eu vou sair destas e vamos ver outras golas. Só um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Então, nós temos a gola curta, a francês, o inglês, o italiano e o americano. Olha como essa aqui ficou bem alta. Então, nós vamos brincar com isso e ver umas formas de fazer isso daí. Mas, para deixar a coisa um pouco mais interessante, vamos colocar em 3/4. Seguinte, aqui está a nuca e aqui eu parto o trapézio e o trapézio. Olha que estranho que fica quando eu faço o trapézio, né? Muito esquisito. É assim, ó, na nuca, lá atrás, trapézio. Olha que magrinho. Bem estranho isso, concorda? Concorda, né?
Aqui está o olho. Aqui está outro olho, que fica no meio. Vou fazer um olho caído. É um olho caído, assim. Um cabelo cortado bem aqui, né? Assim, ó. Pronto. Da orelha, não, daqui até o tamanho da cabeça para baixo, um pouquinho para cima, nós temos uma coisa chamada de clavícula. Ó como ficou. A partir daqui, você tem uma outra coisa chamada esternocleidomastoide, partindo quase do centro da clavícula, bem aqui, até a orelha. A outra orelha está aqui, então essa linha vai ficar aqui. Olha como ele ficou. Viu? Acabei de construir o pescoço. Aqui é o chamado esternoioide. Assim. Tá. Então, todas essas golas eu coloquei mais ou menos na altura do queixo. Às vezes um pouquinho, não, altura do queixo, um pouquinho mais abaixo, tá? Então, essa gola eu quero deixar um pouco mais alta. Vamos brincar mais ainda. Vamos ver. Ela vai partir daqui, ó. Bem daqui. Eu vou subir até aqui e fazer essa volta. Assim, ó. O triângulo acabou de mudar a direção. Ele está assim. Viram? É isso que mudou. Tá certo? Tá, essa é uma altura. Eu posso mudar a altura? Posso. E essa é que é a brincadeira. Querem ver? Vamos mudar a altura. Quando muda a altura, muda o espectro. Ó, eu inclinei mais ainda. Viram? Ela subiu. Perfeito? Daqui, esse triângulo. Veja, lembra que ele é assim? Vindo para cá. Olha que gola esquisita que ficou. Entenderam a brincadeira? Podemos fazer diferente? Podemos. Como? É tudo corte, tudo isso é corte. Lembra que aqui ele está descendo, ó? Olha só, descendo. Tá? Lembrou disso, né? Vamos fazer um corte. Me acompanha. Nós vamos levantar essa parte. Ó, levantou. Tá vendo? Ó, aqui. Levantei essa parte. Olha o que aconteceu. Pegou a brincadeira, né? Então, é uma mudança de altura, muda o visual. Vou deixar esse daqui assim. Já voltamos para esse daqui, ou não, né? Tá aí. Veja. De novo. Aqui. Vamos virar a cabeça agora para essa direção. No meio fica o olho. Entre o olho e o queixo fica o nariz. Daqui até aqui divido em 3 partes e faço a boca. Um zigomático aqui, ó. Tá aí. Entre o nariz e o olho fica a orelha. Vou apertar um F5. Vai que alguém mandou uma mensagem, eu não vi. Vamos ver se alguém falou comigo, né? Bom. Aí está. Se eu pegar a altura do olho e do queixo, coloco para baixo, levanto um pouco, mais ou menos aqui na frente, eu tenho a clavícula. A partir da clavícula, eu tenho o esternocleidomastoide. Ela vai até atrás da orelha aqui. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Vejamos mensagens. Acho que está certo, né? Opa. Eu não estou vendo a minha live. Vocês estão aí? Então, né?
Eu que me perdi aqui. Aí. Bom, do outro lado vai acontecer a mesma coisa. A orelha está aqui. Vai para o esternocleidomastoide. Lá atrás tem a nuca, aonde tem o trapézio. Lá atrás tem a nuca, aonde vem o trapézio. Então aqui está. O pescoço está feito. Eu não estou vendo as mensagens. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem que eu pulei sem querer. Não, ninguém escreveu nada ainda. O maior medo que vocês escrevam alguma coisa eu não veja, né? Tá bom. Ó, esta gola está larga, bem larga. Vamos deixar ela um pouco menos larga, assim. Eu vou colocar a gola aqui, olha só como ela ficou. Dá a volta, ela ficou mais alta na volta, assim. O que eu fiz foi isso daqui. E agora? Eu vou descer em forma de cone, desse jeito. Olha como foi fácil. Viram? É isso que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Eu vou descer. Eu posso escolher a altura. Pode ser essa altura aqui. E do outro lado. Como se fosse um trapézio cortado, assim, ó. Né? Viram? Ele vai virar e vai descer para o peitoral. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Assim. Disso aqui, ele vai subir e ele vai subir por a sombra, que é a descida, e a sombra que esse vai projetar. Olha como ele ficou. Agora, certo? Há algum tipo de gola que vocês queiram ver? Vamos ver o que mais. Há muitos tipos de gola. Vamos fazer uma gola diferente, então. Ninguém está falando muita coisa. Ou estão falando, eu estou preocupado. Será que eu não estou vendo mensagens? Estão falando coisas e eu não vi? Obrigado por curtir. Eu estou vendo bastante curtidas. Mas as mensagens não estão aparecendo. Quer dizer, talvez você não esteja escrevendo nada mesmo. Todo mundo prestando atenção. E a coisa está tão complicada que vocês estão quietos. Pode ser, né? Deixa eu só rotacionar isso para ver melhor como que tá. Aqui tá muito brilhante, né? Deixa eu melhorar a iluminação. Acho que tá melhor. Vamos continuar então. Tá, outro tipo de gola. As golas têm uma espécie de cortes diferentes. E quando você faz um corte diferente, muda o tipo de gola. Vamos acelerar então. Vai. Vou fazer algumas golas aqui. Cabeça. Desce. 2/3, aí está. O olho fica no centro. Sobrancelha. Daqui até aqui fica o nariz. Entre aqui e aqui eu divido em 3 partes. 2/3 é a boca. Aqui está a orelha. A distância entre o olho e o queixo, eu coloco a clavícula, puxo a clavícula. Aqui eu faço esternocleidomastoide, o trapézio. Eu tenho um carinho meio forte aqui, ó. Tá vendo? Tá aí. Agora, ó, até fiz isso aqui, mas é mudado. Beleza. Eu vou colocar uma bola não muito ali, assim, arredondei, chegou aqui, abaixo do queixo, arredondei, bem apertado, certo? Daqui, eu puxo arredondado assim e vai para a lateral. Eu puxo arredondado assim e vai para a lateral. Daqui, eu puxo reto e faço 2 linhas duplas onde vão estar os botões. Aí está. Próxima.
Deixar o rosto mais comprido, mais magro e com o queixo mais afilado. Bem no centro. O olho está no meio da cabeça, tá aí. Entre o olho e o queixo, o nariz. Daqui até que divide em 3 partes. Aqui vai ser a boca. Entre o nariz e o olho, nós temos a orelha. E do outro lado a mesma coisa, a orelha. Uma testa gigante. Vamos fazer umas dobras na testa, tá aí. A distância do olho até o queixo, repita a distância, levanta um pouco e faça uma gaivota. Trapézio vai até a nuca. Esternocleidomastoide vai em direção ao pescoço. E esses dois formam o corpo. Coloquei menos pescoço ainda. Oi, chuva! Menos pescoço. A próxima gola, a gente vai descer. João Vitor. A gente vai descer nesse sentido. Desceu. E aqui, a gente vai fazer entrando aqui, ó. Também tem que afinar, né? Assim. Ó. E dessa parte, o botão. Ok? Esse aqui poderia ter a variação com ele fechado. Acho que chega de gola, né? Deixa eu ver que horas são. 19h49. Daqui a pouco a gente vai acabar essa parte. Deixa eu voltar em acessórios. Aqui. Nós fizemos o 1, que é o cinto. O 2, que é o lenço. Nós pulamos tudo isso daqui porque a Thalita pediu gola. E eu estou preocupado que eu estou dando aula de gola, mas não estou vendo ela. Então a gente viu algumas golas. Bom, de qualquer forma tá aí. A gola. E se ela pedir de novo depois? Não sei o que fazer, turma. Não sei. Vou fazer mais umas golas, então. Vamos ver se tem mais umas golas interessantes aqui. E depois a gente podia falar de chapéu, né? Cabeça, linha de simetria. Aqui está. A distância do meio todas aquelas histórias das expressões e de distâncias e de proporções a gente repete. Tá? Então, ó, entre o olho e o queixo tem essa distância, repito para baixo, subo e puxo como se fosse uma gaivota. Puxo em direção ao pescoço, à orelha. Pego a medicina da cabeça e coloco para cá, tá? E o ombro. Faço o trapézio, tá aí. Perfeito. Agora, nós puxamos daqui a gola, aquela elipse tá aqui, e a outra elipse a gente faz assim, ó. O que eu fiz foi isso. Uma elipse assim e uma outra elipse assim. É isso que eu fiz. A medida do rosto, chuva, é a proporção do rosto. A proporção do rosto é o seguinte. Você tem que o tamanho da cabeça. Sim, é a clavícula. A clavícula, tá certo? Tá bom, é a clavícula. Então, você tem que o olho fica no meio da cabeça, tá? O olho fica no meio da cabeça. Eu pego essa medida e coloco para baixo e levanto um pouco para encontrar aonde está a clavícula. E eu preciso da clavícula para puxar o esternocleidomastoide, que é esse músculo que vai em direção à orelha. E o trapézio, que vai em direção ao canto da clavícula. É por isso que a gente precisa disso. É bem importante isso daí, tá certo? Então, isso nos ajuda. E agora, eu apago e faço o seguinte. Puxo para cá e faço aquela volta, seguindo esta curva e esta curva assim. Tá vendo? Assim. Beleza? Opa, errei aqui. Assim, né? Pronto.
A gente não erra. Tá, e depois? Eu tenho preparado isso daqui. Vamos pôr uma gravata? A gravata. Olha. Tem a gravata borboleta, tem essa aqui dupla pequena, tem essa daqui um pouco mais larga, tem a fininha, que é mais, essa aqui é mais evangélica. Nós temos alguns tipos de gravatas aqui. Aí, nós fazemos o seguinte, nessa questão da gravata. Você puxa igual um trapézio de ponta cabeça. Aí, depois disso, aqui é a dobra. Então, a medida do olho até o queixo, aí repete para baixo, né? Isso. Aí sobe um pouquinho só, porque não é exatamente disso, é um pouquinho menor. É chuva. Aí é um pouquinho menor. Ó, puxou e fez esse encerramento. Então, aqui, nós demos uma demonstração do 3, tá certo? Bom, turma, são 19h45. Eu tenho que encerrar um pouco mais cedo agora, porque deu, acho que 54 minutos, eu acho que deu isso, né? E eu continuo depois. Amanhã, a gente vai começar às 18 horas certinho. Aí a gente vai fazer o pé, o chapéu, a luva, talvez uma gravata borboleta, ainda não sei. E a gente pode, se der tempo, trabalhar com as joias, tá certo? Aí, nós estamos trabalhando com acessórios para roupas e bolsas. São elementos que complementam e enriquecem o visual, podendo ser funcionais ou decorativos. A gente já mexeu com cintos, lenços, com colarinhos a pedido da Thalita, que eu acho que ela saiu, eu acabei mostrando para ela, assim, ela está aí, né? E a gravata demos no começo. Amanhã, às 18 horas, nós damos continuidade a isso daqui, tá bom? Isso aqui é importante para depois a gente partir para outras coisas mais legais, mais interessantes. A gente tem que dar essa amarrada nos acessórios. Então, até amanhã. Deem importância a esses acessórios, estudem, que isso vai enriquecer a roupa de vocês. Parece uma coisa meio demorada, mas não, é sério, isso é importante. Dá mais vida ao personagem de vocês, muita mais vida. Ok? Então, tchau. Até amanhã, às 18 horas.